Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, dando continuidade aí a nossos estudos sobre processo penal. Hoje nós vamos estudar o encerramento do inquérito policial. Rememorando aqui o que nós já estudamos, nós estudamos já o início do inquérito policial, as diligências do inquérito policial, a conclusão do inquérito policial. Vimos outros procedimentos que podem ser feitos junto às polícias judiciárias e vimos também a prisão em flagrante, como ela se processa, como que é feita a validação judicial da prisão em flagrante e a audiência de custódia, que hoje, após a Lei 13.964, foi incluída dentro do Código de Processo Penal, deixando de ter a sua previsão de existência junto à Resolução 213 do CNJ. Então, agora nós vamos verificar como que pode acontecer o arquivamento do inquérito policial, em quais condições, o que é o inquérito policial. E como um plus à nossa aula, nós vamos ver como que ficaria o inquérito policial com a Lei 13.964 se não tivesse o dispositivo sido suspenso pelo ministro Fux, em sede de decisão liminar em ação de constitucionalidade movida junto ao STF, ok? Então, nós vamos ver todas essas questões hoje, quando estudarmos essa temática aqui, olha, o arquivamento policial, ok? Então, vamos lá, vamos ver o arquivamento policial, que não é um tema tão extenso, mas é um tema bem interessante para estudarmos. Então, olha só, primeiramente, vamos entender, para que a gente rememore, qual que é o fluxograma do inquérito policial, como que se processa o inquérito policial. Então, vamos analisar através de uma linha de tempo. Como que ele começa? Então, rememorando, o inquérito policial é iniciado através da notícia de crime, que pode chegar de forma imediata ou mediata à autoridade policial. Tá? Então, a autoridade policial e os seus agentes, eles podem presenciar e ver o acontecimento do crime e devem agir assim, tá? Ou pode chegar essa notícia através de interpostas pessoas, mediada por interpostas pessoas, tá? A notícia crime mediada. Pode também ser iniciado através de notícia crime que seja comunicado, por exemplo, pelo Ministério Público. Tá? Então, que requer aí a instauração de um inquérito, requerendo, na verdade, o exercício de uma atribuição que é dada, que é imposta, né, por força constitucional e legal aos delegados de polícia. Então, olha só, chegada a notícia do crime, o delegado vai verificar se ela é comprovadamente um crime, tem aparência de um crime, tá? E vai instaurar, então, um procedimento. Depois de instaurado a investigação, são feitas as diligências, que são as buscas por provas que vão compor o substrato básico para o caso penal, que vai ser defendido pelo Ministério Público ou pelo querelante na etapa judicial da persecução penal. E aí, ao final, nós temos a conclusão, que é o relatório e a deliberação. No meio disso tudo, gente, antes da gente ir para a parte da remessa, no meio disso tudo aqui, nós temos a impossibilidade de paralisação, de arquivamento do inquérito policial pela própria autoridade. Então, o CPP ele veda que a própria autoridade policial ela interrompa, ela arquive o inquérito policial. Então, uma vez iniciada através da notícia crime, o inquérito tem que ser concluído, ainda que nessa conclusão aí, nessa deliberação, o delegado entenda por não se tratar de um crime. Entenda que deva ser caso de arquivamento. Então, olha só, aqui o delegado vai expor a sua opinião, tá? A 13.830, a 12.830, me perdoem, a Lei 12.830, então, ela fala que ao final do inquérito, o delegado vai fazer a sua deliberação técnico-jurídico. E essa deliberação pode ser, olha, não existiu crime, então opino, sugiro, na verdade, é o melhor termo, né? Sugiro o arquivamento. Então, ele mesmo não pode arquivar, mas ele pode sugerir o arquivamento. E aí, ele vai fazer a remessa desse inquérito policial ao juiz. Então, o nosso Código de Processo, ele ainda faz esse trâmite do inquérito diretamente para o juiz. Deveria ser diretamente ao Ministério Público, né? Até para preservar a imparcialidade do magistrado, principalmente
com relação à causa que ele vai julgar futuramente. Então, essas inconsistências seriam sanadas pela criação do juiz de garantia. São os artigos 3A a 3F no Código de Processo Penal, que estão suspensos por força da liminar do ministro Fux, tá? Da liminar do ministro Fux em sede de ação de constitucionalidade, sem dia. Então, ele suspendeu sem previsão de data, diferentemente do que era a suspensão anterior pelo próprio STF, que tinha um prazo definido, tá? Então, olha só, a remessa ainda é feita da seguinte forma: encerrado o inquérito, ainda que o delegado entenda não existir crime e faça essa sua conclusão como deliberação técnico-jurídica, ele remete ao juiz. E o juiz, ele vai dar vistas e passar diretamente ao Ministério Público. Porque vejam só, vamos rememorar que o inquérito policial ele serve ao Ministério Público ou ao acusador, ao querelante, tá? Então o inquérito policial é a reunião de elementos informativos e probatórios para que o Ministério Público forme a sua opinião e defenda juridicamente esse caso penal. Então vejam só, a construção do caso penal é iniciada dentro da delegacia de polícia, quando o procedimento é o inquérito ou outro procedimento investigatório policial, para que o Ministério Público, convencido dos elementos, ele promova a ação penal e faça a defesa jurídica da construção. Então vejam, como nenhum papel ele sobrepõe o outro, é mais importante que o outro. Na verdade, eles são papéis complementares, eles se complementam na busca que se pretende ao final, que é pela autoria e materialidade delitiva, pela formação de culpa ao final do processo, ok? Então, olha só, remete-se ao juiz, tá? Que dá vistas ao MP. E aí, quando o inquérito policial chega às mãos do órgão ministerial, do Ministério Público, o promotor vai ter algumas possibilidades à sua frente. Então, a primeira delas é, havendo prova suficiente do crime, e prova eu falo no contexto geral, viu? Elementos informativos e probatórios, que levem o MP ao convencimento da possibilidade de existência de um crime, ele vê que tem-se um caso penal maduro. E tendo-se um caso penal maduro, ele entendendo por isso, olha só, que existem indícios de autoria e materialidade, formando sua opinio delicti, aí sim, ele entende-se apto a defender o caso penal em juízo. Aí vai oferecer a denúncia. Então essa é a primeira das possibilidades. Então quando o sistema funciona da forma ideal, tem-se a notícia de um crime, apuram-se os elementos informativos e probatórios desse crime, submete-se essa apuração ao Ministério Público, que, convencido da autoria e materialidade, ainda que em nível indiciário, tá? Convencendo-se, ele vai promover a ação penal e defender juridicamente esses elementos que foram levantados dentro do inquérito policial, tá? Então, olha só. Primeiro ponto, então, a possibilidade de promover a denúncia. Segundo ponto, quando há insuficiência probatória e quando inexiste crime, tá? Dentro daquela teoria analítica do delito, inclusive, fazendo parênteses, quem quiser fazer uma rememoração do que é a teoria analítica do delito, nós temos essa aula aqui em nosso canal também, tá? Então, olha só, quando ele verifica que inexiste crime, então, não é fato típico, existe excludente evidente de licitude ou de culpabilidade, tá? Ou quando o crime já prescreveu, por exemplo, tá? Ele verifica ou isso ou insuficiência probatória, ele vai promover o arquivamento do feito. Então, promove por quê? Porque ele entende pela inviabilidade da ação penal. Ele entende ou pela inviabilidade por falta de elementos probatórios e informativos, por falta de substrato que leve ele a defender a causa penal em juízo, ou pela existência de alguma razão que faz com que aquilo não seja um delito, diante da teoria analítica do delito. Então, em qualquer um dos dois casos, o Ministério Público formando essa sua convicção, ele vai promover o arquivamento, que, olha só, é diametralmente oposto à primeira, não é? Então, a primeira tem-se um conjunto probatório, tem esse elemento de um delito ali, suficiente para que o MP se sinta seguro,
em promover a ação penal e defender aqueles elementos. No segundo caso de arquivamento que nós vamos estudar hoje, não existem elementos, o MP não se sente seguro ou se sente seguro em entender que não há crime e promove o arquivamento. Há outras opções também, olha só, essa opção aqui foi criada com a nossa lei agora, a lei anticrime, o pacote anticrime, é o artigo 28A do Código de Processo Penal, tá? Que é o acordo de não persecução penal, que vai ser a possibilidade que vai se abrir ao MP nos casos de crimes com pena mínima menor do que 4 anos, tá? Em que o réu seja confesso e o crime cometido não seja com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Claro, nós vamos ter uma série de outros requisitos. Nós vamos estudar isso aqui um pouco mais à frente. Então tem uma série de requisitos para que seja proposto o acordo de não persecução penal. Tá? Esses aí são os principais requisitos. E pode também requisitar novas diligências. Então, desde que sejam diligências certas, para que ele forme essa convicção, tá? O MP pode devolver os autos do inquérito ao delegado de polícia e requisitar quais as diligências que ele acha que são necessárias para que ele possa formar a sua convicção, ou para promover a denúncia ou para promover o arquivamento do feito, uma ou outra. Tá? O valor axiológico, gente, é o mesmo. O valor axiológico é o mesmo, de se promover a denúncia ou de se arquivar um procedimento em que não exista tipicidade. A gente tem que lembrar isso, que o processo penal, ele não é eficiente tão somente quando se condena alguém. Tá? Ele é eficiente, na verdade, quando se condena quem de fato é culpado e quando absolve-se quem de fato é inocente. A eficiência penal não está ligada à condenação. Se a gente conseguir mudar isso na concepção das pessoas, a gente vai ter dado já um avanço muito grande. O processo penal não serve para condenar, tampouco para inocentar ninguém. Tá? Então, vamos lá. O que é o procedimento de arquivamento? Bom, primeiro vamos lembrar que há uma impossibilidade de arquivamento do inquérito policial pelo delegado de polícia. Deixemos isso já imediatamente claro. Tá? É uma decisão que alguns autores vão chamar de uma decisão subjetivamente complexa, porque depende da opinião de mais de um órgão de poderes distintos. Então, vejam só, nós temos lá a sugestão que pode vir do delegado, que não é obrigatória para o sistema, mas pode vir. Nós temos o pedido do Ministério Público, que é o entendimento como dominus litis, como quem é o dono da ação penal, quem promove a ação penal pública privativamente no Brasil, não exclusivamente, tá? E temos a validação do judiciário, a concordância do judiciário. Então vejam, há uma complexidade. O delegado não pode arquivar, mas ele pode sugerir. O MP, via de regra, não pode arquivar de plano, ele faz o pedido, e o judiciário, ele faz o controle da legalidade desse arquivamento. O que para alguns autores, e aí eu vou concordar, para alguns autores, viola o sistema acusatório. Porque percebam, o juiz deve ser o terceiro imparcial. Se quem está promovendo a ação penal entende-se que ela deve ser arquivada, olha só, o juiz quando entende que não, entende de forma contrária, ele já está maculando a imparcialidade que ele deve ter no início do processo. Então vejam, o promotor fala, excelência, eu entendo que o presente inquérito deve ser arquivado por atipicidade. Imagina o juiz falando, não, eu entendo o contrário, que não há atipicidade. Então vamos submeter a outro órgão. Suponhamos que, por fim, por decisão do órgão superior, o inquérito se torne uma ação penal. Vejam que o juiz já falou que não entende pela atipicidade. É como se ele antecipasse, em um determinado grau, uma valoração cognitiva que ele deveria fazer quando? Só no final, só no momento da sentença. Então é perigosa essa valoração cognitiva antecipada, porque gera um fenômeno que é conhecido como dissonância cognitiva. É muito difícil que o juiz que tomou essa decisão inicial, se o caso seja submetido a ele, que lá no final ele tenha uma decisão contrária a essa. É muito ruim isso, chama-se fenômeno da dissonância cognitiva, tá? Estudado na psicologia, aí
e capitaneado principalmente por Festinger. Não é o tema agora, é só para a gente ter uma ideia, tá? Então, olha só, decisão complexa. Às vezes pode ser tomada pelo Ministério Público diretamente. Então, o Procurador-Geral de Justiça, os órgãos de cúpula, ou o Procurador-Geral da República, quando são ações originárias, eles independem de submissão ao Judiciário, porque não vai ter instância revisora interna. Eles são um órgão máximo também, nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, nesses casos, já há de plano o arquivamento, tá? Alguns autores, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de Nicoliti e alguns outros, eles entendem que hora pode ser tomado pelo juiz. Eu considero uma impropriedade, mas coloco aqui para efeito de conhecimento, tá? É o caso do trancamento do inquérito policial, tá? Então, o trancamento do inquérito policial, por exemplo, de um caso que já está prescrito. Então, não é um arquivamento propriamente dito, tá? Então, há uma confusão aí terminológica ao meu sentir, tá bom? Não se trata de um despacho, grande parte aí da jurisprudência e da doutrina considera um despacho. O despacho é um ato que não exige caráter decisório, que é contrário ao arquivamento. O arquivamento é um ato decisório, tá? Para mim é muito mais próximo de uma decisão interlocutória mista terminativa, tá? Enfim, para mim é um ato decisório e muitos autores já seguem por essa linha. Ato decisório que exige fundamentação, viu? Não é recorrível via de regra. Em alguns casos nós vamos ver economia popular e saúde pública, por exemplo, crimes contra a economia popular e saúde pública, eles têm que se submeter também a um recurso de ofício, que também não é propriamente um recurso. É a submissão ao órgão superior, tá? Como condição de validade da decisão. Então, não é propriamente um recurso aí, ok? Então, via de regra, não há recurso. E olha só, vamos entender. Quem pede o arquivamento é o Ministério Público. Então, não há como recorrer, porque não haveria interesse do órgão acusador, se é quem pediu o arquivamento. Segundo, há duas. Para a parte acusada, em regra, não haveria interesse também, porque para ela não haveria persecução penal e está sendo beneficiada. Então, o princípio do prejuízo. Não haveria também prejuízo, portanto, não haveria como recorrer. Para o assistente de acusação, ele só ingressa na persecução após iniciada a ação penal. Então, olha só, o arquivamento acontece antes disso, antes de se pensar em desencadeamento da ação penal, tanto que é arquivamento do inquérito, não da ação penal. Portanto, não existe ainda o assistente de acusação, portanto, incabente também o recurso. Então, vejam que pelo próprio sistema não haveria possibilidade de recurso. Nós vamos ver que a Lei 13.964, a Lei Anticrime, ela vai trazer uma possibilidade no novo sistema que está suspenso de eliminar ao recurso da vítima. E aí sim, talvez seja interessante, porque haveria um controle aí do ofendido quanto ao arquivamento de um inquérito policial, tá bom? Nós vamos ver isso lá no final. Fluxograma do arquivamento, como que acontece? Vamos ver como uma timeline aí, que aí fica mais fácil para visualização. Olha só, o delegado pode arquivar? Já sabemos que não, artigo 17. Então ele não pode arquivar, mas pode sugerir. Ele delibera técnico-juridicamente ao final do inquérito. Ele dá as suas impressões sobre o inquérito. Isso é importante, tá? Isso é importante, até para subsidiar a opinião do Ministério Público. Não vincular, mas subsidiar. É mais um subsídio para a tomada de decisão que o MP vai ter lá na frente. Não vincula de forma alguma, tá? Então, o delegado não pode arquivar, mas ele pode sugerir o arquivamento. Ele pode falar, olha, não indicio fulano, por entender não ser crime, sugiro que seja arquivado. Ponto final. Sugestão, tá bom? Então, olha só, chegando ao Ministério Público, esse sim é o verdadeiro dono da ação penal. Ele não pode arquivar de plano, via de regra, já demos a exceção, tá? Se for o órgão de cúpula, sim, vai poder arquivar. Então, ele não pode arquivar, mas ele promove o arquivamento. Ele vai pedir o porquê ele entende ser caso de arquivamento. E aí nós temos a figura do juiz, tá? Que também não pode arquivar de plano sobre o arquivamento, tá? Violaria mais ainda do que já tem a violação do artigo 28 original, mas ele vai deliberar sobre o arquivamento. É o chamado controle. Então, ou ele concorda com o arquivamento, ou, se ele verificar que há um desvio da finalidade do arquivamento, ele pode aplicar o chamado princípio devolutivo. Então, ele vai devolver o inquérito para apreciação do órgão de cúpula
do Ministério Público, ou o órgão delegado, no caso do Ministério Público da União, tá? Que são as câmaras de revisão, e aí esse órgão vai decidir aí, esse órgão aí vai decidir como forma de controle, tá bom? Então, olha só, uma decisão plurima, tá? Fluxograma do arquivamento, então. Olha só, como que acontece? Vamos entender. Então, lá no artigo 28, nós temos a previsão legal. E tomem cuidado, olha só. Se vocês abrirem hoje o site do Planalto, o artigo 28 que vai estar lá é o artigo 28 que foi aprovado pela Lei 13.964. Mas tomem cuidado, ele está suspenso por decisão liminar do STF. Então, vocês vão ter que considerar aquele que está riscado lá no site do Planalto. Então, deem uma conferida. O artigo que está riscado é o artigo que está em validade, exatamente por força da liminar do STF. Ok? Então, cuidado com isso, muita atenção. Então, vamos ver lá. Promoção para o arquivamento. Então, o MP promove o arquivamento. Ele vai pedir o arquivamento ao juiz e vai explicar as razões do seu pedido. Por que ele quer fazer o arquivamento, tá? O juiz vai poder concordar ou discordar. Se o juiz discordar, ele vai remeter, usar o princípio devolutivo e remeter, no caso do Ministério Público Estadual, ao Procurador-Geral de Justiça. No caso do Ministério Público Federal, à Câmara de Coordenação e Revisão, tá? Então, no caso federal, o juiz submete à Câmara de Coordenação e Revisão, no caso estadual, Procurador-Geral de Justiça. E eles vão dar a última palavra. Nós vamos ver aqui quais que são os poderes deles, tá? Acerca da última palavra, tá? Se o juiz concorda, está decidido, decisão, como nós vimos, é irrecorrível, via de regra, exceto aqueles casos de recurso de ofício, que, repito, para mim não é bem um recurso, mas uma condição de validade da decisão, tá? Se a promoção, gente, lembrando aqui, é feita pelos órgãos de cúpula, Procurador-Geral de Justiça nos estados e no Distrito Federal, ou Procurador-Geral da República, tá? Nos casos de ação penal originária, nos tribunais, aí não há possibilidade de aplicação. O tribunal não tem o que fazer, tá? Então é feito pelo próprio órgão, tá? Tomem cuidado com esse detalhe aqui. Já foi decidido lá no Supremo que se fizer coisa julgada material, e nós vamos ver que há essa possibilidade do arquivamento ter força de coisa julgada material, tem sim, ainda que sejam os órgãos de cúpula, de submeter a homologação judicial ou a decisão judicial, tá bom? Então, exatamente por fazer coisa julgada material. Vamos ver quais são os casos. Olha só, submetido então, caso o juiz discorde e seja submetido ao PGJ ou à Câmara de Recursos aí, de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, vão existir alguns poderes aí, algumas possibilidades decisórias. A primeira delas é que o órgão de cúpula manifeste-se pelo oferecimento da denúncia. Então, olha só, discorda do órgão ministerial que promoveu o arquivamento e promove a denúncia. Então, vejam só, o que não pode, pela independência funcional do Ministério Público, é que o Procurador-Geral ou a Câmara de Revisão, que vai sugerir isso ao Procurador-Geral da República, determinarem que aquele promotor que promoveu o arquivamento agora promova uma denúncia. Não, ele já formou a sua convicção, ele não pode ter ela maculada, tá? Ele pode também, o órgão de cúpula, pode requisitar diligências quando houver dúvida. Então, olha só, quero mais diligências para mim ter a certeza se é de fato caso de arquivamento ou não. Ou insistir no arquivamento, sendo que, insistindo no arquivamento, o órgão jurisdicional não tem o que fazer, só tem que arquivar e ponto final, tá? Pode ainda, no caso de decidir pelo oferecimento de denúncia, designar outro órgão do MP. Vejam só, designar outro órgão do MP e não o mesmo, promover o arquivamento, tá? Para oferecer denúncia. Eu considero que seja um ato delegatório. Então, o órgão do MP, o promotor ou o procurador designado para oferecer, ele não vai agir em nome próprio, ele vai agir por delegação do órgão superior ministerial. Então, ele vai agir em nome daquele. Então, em si, tendo esse entendimento, este
órgão designado, ele não pode mudar, inclusive, o teor da denúncia, porque ele age como delegação e não como vontade própria, tá bom? Em se tendo esse entendimento. No entendimento contrário, é designado e pode o promotor discordar. Então, no delegatório, entendimento delegatório, que é o que a gente defende aqui, o órgão que foi instado a agir em nome do órgão máximo, ele não pode se recusar. Tampouco pode modificar o teor da denúncia. Em se preservando a autonomia funcional, entendendo que não é ato delegatório, e aí pode ter opinião diversa e pode mudar o teor da denúncia. Ok? Vamos ver as causas, então, que ensejam o arquivamento. Primeiro, a ausência de condições para a ação. Então, diversas podem ser as possibilidades de ausência de condição para a ação. Por exemplo, uma ação condicionada à representação que não tenha acostado à representação. Ou que o órgão ministerial entenda que aquela manifestação não foi inequívoca de vontade pelo processamento. Então, nesse caso, vai pedir o arquivamento do feito. Tá? Falta de justa causa, diz respeito ao conjunto probatório, ausência de justa causa. Tá? Atipicidade formal ou material também. Então, pode ser formal, não é crime, ou pode ser material, é crime, mas não afeta o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora, pelo tipo penal incriminador. Pode ser que ele verifique por excludente evidente de ilicitude, excludentes evidentes de culpabilidade também, ou pela extinção da punibilidade. Então, qualquer um desses casos aqui ensejam a possibilidade aí, tá, de arquivamento do feito. Nós vamos ver que há efeitos diferentes a depender do pedido, do fundamento do pedido de arquivamento, da promoção por arquivamento. Então vamos lá. Efeitos do arquivamento. Primeiro efeito, coisa julgada formal. Coisa julgada formal é o arquivamento que pode ensejar a reabertura do inquérito. Ok? Então, ele enseja a possibilidade de reabertura, coisa julgada formal. Então, a decisão não afeta diretamente o mérito e não vai precluir. Então, no tempo da prescrição, até que haja prescrição, pode haver a reabertura do inquérito. Então, o primeiro deles, a ausência de justa causa. Então, tem relação com a falta de elementos indiciários, a falta de prova, elementos indiciários e probatórios, de autoria e de materialidade. Então, o promotor, diante do inquérito, que já foram feitas todas as diligências possíveis e que ele não vislumbra um conjunto probatório robusto para que ele defenda no processo, ele vai pedir o arquivamento. E olha, nesse caso, nós vamos ver que surgindo novas provas, tá? Pode-se desarquivar o inquérito e, sendo efetivo esse desarquivamento, essa pesquisa por essas provas, vai se propor uma nova ação penal. Tá? E a ausência de pressuposto processual, como o exemplo que eu dei, por exemplo. Tá? Falta a representação, a manifestação inequívoca da vítima, nos casos de crimes condicionados. Então vai ficar lá arquivado por 6 meses. Nesse interstício de tempo, a vítima vindo a apresentar, aí vai ser desarquivado o inquérito policial e vai ser proposta a ação penal. Efeitos do arquivamento quanto à coisa julgada material. E olha só, aqui a decisão de arquivamento, ela vai ser muito próxima à decisão meritória, mas vai ter os mesmos efeitos, tá? Então, olha só, nesse caso vai impossibilitar a abertura do inquérito policial. Primeiro, evidente atipicidade formal ou material, crimes de bagatela, por exemplo. O promotor está diante de um furto, só que é de um furto bagatelar. Vamos dar um exemplo aqui. É um furto de 2 latas de ketchup. Isso aconteceu comigo, não é? Furto de 2 latas de ketchup. Então, crime bagatelar, não dá nem R$6 essas 2 latas, no caso concreto. O promotor, diante desse inquérito, eu não faria nem inquérito, mas tudo bem. Chegou o inquérito lá, o promotor, diante desse inquérito policial de furto bagatelar, ele pede o arquivamento por atipicidade material. Vejam só, esse arquivamento é como se fosse uma sentença. Então, impossibilita o desarquivamento, coisa julgada material. Causas excludentes aqui, de ilicitude ou de culpabilidade, e causa extintiva de punibilidade também. Então, todos esses casos aí ensejam decisão de arquivamento que forma coisa julgada material, impossibilitando o desarquivamento, tá? Então, olha só,
no Brasil, impossibilita a revisão criminal pró-societatis. Então, por analogia, o arquivamento também seria impossibilitado, ainda que se verificasse posteriormente que não fosse uma causa excludente de ilicitude aquela prova. Tá? Então, esse é um entendimento de alguns autores. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Eugênio Pacelli. Tá? Vamos ver o desarquivamento. Então, olha só, o desarquivamento é possível nos casos de arquivamento que gera coisa julgada formal. O desarquivamento está previsto no artigo 18 e na súmula 524 do STF. O artigo 18 fala que o delegado ele pode buscar por novas provas, se essas surgirem. Então, diligenciar. Então, vejam, é buscar esse conjunto probatório novo. E aí, vamos falar sobre o que são novas provas. Novas provas para a jurisprudência e para a doutrina que ensejam o desarquivamento do inquérito são provas substancialmente novas. O que eu quero dizer com isso? Não significa revolver provas que já existiam e fazer uma reanálise. Então, ouvir uma testemunha novamente, reformular esse conjunto. Não, tem que ser provas que não tinham sido apreciadas ainda quando do pedido de arquivamento anterior. Essa é a grande ideia. E olha, eu colacionei aí parte de uma decisão do STF, do ministro Lewandowski, inclusive relator dessa decisão, que fala questões interessantes sobre o desarquivamento. Então, olha só, para o desarquivamento é suficiente a notícia de novas provas. Vejam só, não são novas provas, mas notícia. Isso é o artigo 18 que fala. Então, notícia de novas provas vai possibilitar o desarquivamento e as diligências policiais para buscar essas novas provas de que se teve notícia, tá? Legitimando o quê? O prosseguimento das investigações. Não se fala ainda de ação penal. Então, surgiu a possibilidade de novas provas, desarquiva-se o inquérito, a autoridade policial vai determinar diligências investigativas para quê? Para buscar construir esse conjunto probatório materialmente novo, tá? Se tiverem sucesso as investigações, se forem efetivamente produzidas novas provas, e prova que eu falo no sentido amplo, elemento informativo e prova, se forem de fato produzidas novas provas, aí sim o promotor vai poder oferecer novamente denúncia. Então vejam, não é porque surgiu a informação de uma prova nova que vai se propor a ação penal. Não, peraí. Surgiu a possibilidade de prova nova, vai se diligenciar na investigação por essas provas, o artigo 18, conseguindo ter sucesso no levantamento probatório, vai ser submetido ao promotor, que verificando o sucesso propõe a nova ação penal. Perceba então, tá? Então, difere. Uma coisa é surgirem informações de novas provas e outra coisa é o que a súmula fala sobre a possibilidade de provas substancialmente novas, ou seja, diligências frutíferas para encontrar essas provas, ensejarem nova ação penal. Modalidade de arquivamento aqui, pessoal. Olha só, nós temos duas modalidades de arquivamento, o implícito e o indireto, fora o explícito, que é aquele que a gente estava estudando no 28. O implícito acontece por uma falha. Então, suponhamos que duas pessoas cometeram um crime em concurso de pessoas e o promotor só denuncia uma, deixando a outra de lado. Tá? Entende-se que essa pessoa que foi deixada de fora da denúncia, em um crime com coautores, tá? Ou com partícipes, ela teve implicitamente o inquérito arquivado em face dela. Vejam só, cuidado. Não é admitida essa forma de arquivamento. O que o juiz vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa pessoa que não foi denunciada e utilizar o artigo 28, submetendo ao procurador-geral, ao órgão máximo, que vai deliberar sobre aquele caso. E olha que interessante, ele vai passar de implícito para explícito. Porque se o procurador-geral ou a Câmara Criminal entenderem, tá? A Câmara, claro, ela vai fazer a sugestão ao Procurador-Geral da República. Então vamos lá. Se o órgão de cúpula entender que é caso de arquivamento, ele vai se manifestar explicitamente. Se ele entender que não, ele oferece denúncia em face dessa pessoa. Ok? Arquivamento indireto, que na verdade é uma construção. É o que eu brinco, é uma construção para concurso, porque na verdade não tem nada de arquivamento indireto. É o caso do MP suscitar a incompetência do juízo. Então o MP recebe um inquérito e ele verifica que aquele inquérito não é da competência dele. Então, ao invés de oferecer denúncia, ele suscita
ele suscita a incompetência do juízo. Tá? Por que é chamado arquivamento indireto? Porque o juiz, se discordar, ele pode submeter ao órgão máximo de cúpula que vai decidir o final. Tá? E aí nós vamos poder ter conflito aí de atribuição, de competência, enfim. Nós não vamos estudar essa temática aqui agora. Tá? Então percebam, na verdade é a suscitação da incompetência de juízo, que é chamado também de arquivamento indireto. Agora, como finalização nossa, vamos ver o que a Lei 13.964 traria, o que a Lei Anticrime traria de modificação. Então, aquele artigo que vocês vão abrir no site do Planalto e verificar lá que não está arriscado, é esse aqui, que na verdade está suspenso por liminar do STF, viu gente? Então, cuidado com isso. Vamos lá. O arquivamento no novo sistema, ele se adequa mais a um sistema acusatório pleno. Ele deixa o juiz de forma mais imparcial nessa questão, até porque é o Ministério Público que é o órgão acusador, ele que tem que decidir por isso. Então, veja só. O arquivamento vai ser ordenado pelo MP sem necessidade de chancela judicial. Olha só que interessante. Para mim isso é ótimo. O MP que vai ordenar o arquivamento sem precisar da chancela judicial. Quando o MP arquivar, tá? O MP deverá informar, vejam só, arquivando, tomando a decisão de arquivamento, o MP vai informar a vítima, o investigado, o delegado de polícia ou quem tiver investigado os fatos. Então começa-se aqui a ter de um lado, um poder maior do MP, que é a possibilidade de arquivar, tá? Per si, sem precisar da autorização judicial. De outro lado, vai haver o controle também, porque o investigado, o delegado de polícia ou quem investigou os fatos, vai saber daquele arquivamento, tá? E quem vai fazer a revisão disso? O próprio Ministério Público. A revisão desse arquivamento é administrativa interna, é questão do Ministério Público e não questão judicial o arquivamento. Então, o promotor arquiva e vai submeter internamente um órgão criado para isso, um órgão de revisão, criado especificamente, tá? Que vai homologar internamente o arquivamento, consoante um regramento próprio que vai ser construído pelos órgãos ministeriais. Então, isso aqui, inclusive, foi a justificativa do Fux para a suspensão do dispositivo, falando que não tinha previsão de que órgão é esse, como ia ser criado, como ia ser a homologação. Enfim, lá no entendimento do ministro Fux, não havia ainda uma clareza e uma construção sólida sobre como seria feito esse procedimento interno. Mas vejam, é interessante. Interessante porque deixa o juiz como imparcial e deixa o órgão acusador como órgão responsável pelo arquivamento. O que mais? Com a nova lei ia haver a possibilidade de recurso. Viram? Nós estudamos que não há possibilidade hoje de recurso contra o arquivamento. Nessa nova previsão, há possibilidade, em 30 dias, há uma possibilidade de um recurso administrativo interno para o próprio Ministério Público, tá? Pela vítima ou representante legal. Olha que legal, a gente traz a vítima para um protagonismo. Por quê? No modelo clássico de arquivamento, a única pessoa interessada em recorrer do arquivamento poderia ser a vítima. Mas no sistema clássico, a vítima não tem participação alguma, até porque o assistente de acusação ainda não teria vez dentro do processo, porque não teria um processo iniciado. Nesse sistema criado, sim, a vítima ou representante legal poderia insurgir-se contra o arquivamento, recorrendo para quem? Olha só, recorrendo para aquele órgão especialmente criado, um órgão de revisão ministerial especialmente criado para isso, em 30 dias. Quem mais poderia recorrer? Olha só, nos casos de crime contra a União, Estado e Município, o representante daquele órgão, tá? A procuradoria daquele órgão, poderia promover esse recurso. Tá? Então, o recurso seria caráter administrativo e seria para o órgão que homologa as ordens de arquivamento. Isso seria definido, gente, em disposições específicas nas leis orgânicas dos ministérios públicos, ok? Então, isso aí é algo que a gente vai ter lá na frente, essa nova forma de arquivamento, mas por enquanto não tem validade, tá? Mas é bom que vocês saibam, que logo mais vai ser submetido ao plenário do STF e aí ele vai decidir. Eu entendo que é excepcional para que a gente comece a consolidação de um sistema verdadeiramente acusatório no Código de Processo Penal. Ainda que, como eu sempre falo, eu entendo que a lei anticrime, ela traz mais remendos a um Código de Processo Penal absolutamente remendado e que o ideal seria a construção de um novo Código de Processo Penal brasileiro.
Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa aula sobre arquivamento. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida nós teremos a nossa aula online um pouco mais tarde. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.